Livro do Gênesis, capítulo número 26. Antes de lermos o texto sagrado, eu quero fazer um combinado com o papai e com a mamãe. Eu tentarei, pais, ajudar as crianças a acompanharem a mensagem. Você sabe que eu tenho tentado fazer isso nas minhas limitações. E os pais também me ajudarão, amém? Eu não ouvi. Os pais também me ajudarão, amém? Nós gostamos que as crianças participem do culto da manhã. Elas estão sendo introduzidas ao ambiente do culto e estão aprendendo como é que o culto funciona. Outro dia, quando eu saí, na segunda-feira, a gente perpassa o prédio da igreja, eu achei uma anotação da minha pregação com caligrafia infantil. Quando eu ensinei a palavra superstição, lembram-se disso? Estava escrito lá superstição, dentre outras coisas que eu falei naquela mensagem, e nas palavras do coro Primícias eu fiquei perplexo. Livro do Gênesis, capítulo 26, em pé para ler a palavra de Deus. Pai, ensine o seu filho a abrir a Bíblia. Ensine o seu filho a segurar a Bíblia, a ficar em pé para ler a Bíblia. Mostre para o seu filho o texto na Bíblia Sagrada. Mostre para ele onde estamos lendo. Ele ainda não é alfabetizado, as minhas meninas também não são, mas vamos pôr a Bíblia na mão das crianças, para que elas se acostumem. Amém? Eu não ouvi, amém? Versículo 13. E engrandeceu-se o homem, está falando de Isaque, que é o filho de Abraão. E engrandeceu-se o homem, ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque, o rei dos filisteus, a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, contenderam, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar Ezeque. Ezeque significa contenda. Porque contenderam, brigaram, discutiram com ele. Então cavaram outro poço, versículo 21. E também brigaram sobre ele. Por isso se chamou o nome Sitna. Sitna, que significa porfia ou contenda, muito mais grave. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso se chamou o seu nome Reobote. Diga comigo, Reobote. Reobote significa lugar largo. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Oremos. Cremos, ó Deus, que estas palavras que acabamos de ler são palavras que vêm de Ti para nós. Referem-se a acontecimentos de muitos e muitos anos atrás. Mas porque o Senhor estava presente, as verdades que aqui estão manifestas são verdades que nós precisamos aprender e praticar. Uma vez, Senhor, que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, nós pedimos a Tua bênção. E pedimos que o Senhor agora nos ensine a cada um e ensine a esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Como você sabe, ou muitos de vocês sabem,
Eu comecei a minha vida pastoral há pouco mais de 10 anos atrás, antes da minha ordenação, pregando num lugarejo fora de Belo Horizonte, conhecido como, quem lembra o nome? Macacos. Macacos. Que proporia o inusitado nome de Igreja Batista de Macacos. Mas o nome ficou Igreja Batista de Águas Claras, que era o nome do distrito mais amplo. O que me fez pensar em nomes curiosos de igreja. Você sabia que lá no interior de Minas Gerais tem uma igreja chamada Igreja Batista da Pindaíba? Para quem conhece a expressão Pindaíba, sabe que raramente está associada a coisas boas. Existe lá, o município chama-se Tocantins, não fica em Tocantins, fica em Minas Gerais, na Zona da Mata. E na Zona da Mata existe um lugar chamado Pindaíba. Eu tenho um grande amigo, pastor Elias Dias de Melo, que eu amo de todo o coração, que nasceu num lugar onde existe a Igreja Batista de Pedro Perdido. Ou como ele disse, ele foi achado, foi salvo no lugar do Pedro Perdido. O que leva a muitos outros nomes curiosos. O nosso costume em geral, uma vez que a nossa influência, os missionários que plantaram as nossas igrejas vieram dos Estados Unidos, era colocar o nome do local, região ou distrito onde a igreja se encontra. Mas esse não é um costume universal. Que, aliás, esse costume é que propõe coisas como a Igreja Batista da Pindaíba, do Pedro Perdido, Macacos e outros nomes tais como. Eu ouvi dizer que existe um lugar chamado Sem Esperança. Sim, existe um lugar chamado Sem Esperança e lá existe a Igreja Batista Sem Esperança. Vê se pode uma coisa lamentável dessa. Mas, para fazer aqui uma justiça histórica, os nomes das igrejas batistas, dos primeiros batistas do século XVI, tinham sempre nomes bíblicos. Eles sempre procuravam nomes bíblicos. Por isso que também nós encontramos, assim como no meio batista regular, sobretudo, é muito comum você encontrar Igreja Batista do Calvário, Igreja Batista Ebenezer, Igreja Batista da Luz, da Fé, da Esperança, e tantos outros nomes que, comparados com Pindaíba, comparados com Pedro Perdido, ou para melhor dizer, você pode escolher frequentar a Igreja Batista da Esperança ou a Igreja Batista Sem Esperança. Para qual das duas você vai? Eis aqui um nome bíblico para a gente guardar. Reobote. Diga comigo. Reobote. Marque aí na sua Bíblia. Reobote. Crianças, digam com o pastor. Reobote. Reobote não é um nome bonito, eu reconheço, não é um nome bonito. Não é um nome esteticamente apelativo. Mas será talvez apelativo para nós à luz do seu grande significado. E eu penso que esta palavra, ela tem a possibilidade de se tornar muito importante para o momento que nós estamos vivendo como Igreja Batista Plenitude, que por sinal é um excelente nome, concorda comigo? Igreja Batista Plenitude, é o nosso alvo, não poderemos ficar aquém do nosso próprio nome. Como os irmãos sabem, nas ocasiões em que nós estamos prestes a tomar decisões muito importantes, eu gosto de, no culto que antecede a Assembleia, trazer uma mensagem bíblica que corresponda, de alguma maneira, com a decisão que estamos prestes a tomar, ou que nos oriente, segundo a palavra de Deus, diante daquilo que nós estamos prestes a começar ou a fazer para o Senhor e com o Senhor. E esta passagem tem falado ao meu coração desde o começo do ano. E desde quando nós começamos a pensar em qual seria a provisão de Deus para as necessidades do tempo presente da nossa igreja, deste momento que nós estamos vivendo. E é nesse sentido que eu quero olhar para esta passagem. Vamos começar falando do grande contraste na vida, não somente de Isaac, mas de todos os patriarcas, aqueles heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas de Israel. Você observou no texto que nós acabamos de ler? Preste atenção, por favor, no versículo 13 e 14. O homem era grande, o homem era rico, o homem era muito poderoso, ele tinha ovelhas, ele tinha vacas, ele tinha servos. Mas o que ele não tinha? Ele era rico, grande e poderoso, ele tinha ovelhas, ele tinha vacas, ele tinha servos. Mas o que é que Isaac não tinha? Quem se lembra? Terra, foi o que tu disseste? Terra. Observe, por favor, a expressão que João Ferreira de Almeida escreveu, que está no versículo 17.
Isaac partiu dali e fez o seu... Alguém localizou aí no versículo 17? Acampamento. Nós estamos diante de um homem que era grande, rico e poderoso. Na verdade, irmãos, a riqueza material de Abraão e de seu clã era fabulosa. Ao mesmo tempo, em contraste com isto, nós os encontramos não vivendo naquilo que o mundo de então poderia oferecer de melhor, que era uma cidade murada. Nós não encontramos os patriarcas morando numa casa de pedra, numa cidade murada, com todas as defesas, com todas as vantagens. Por volta do ano 4000 a.C., começaram a surgir as primeiras cidades muradas, com um mercado no centro da cidade. Que conveniência! Você acha que é conveniente hoje ter uma farmácia 24 horas perto de casa? E é. Mas para quem vivia nos tempos de Abraão, uma grande conveniência era ter um mercado na cidade, onde você poderia comprar coisas que estavam faltando na sua despensa. Para a dona Sara, seria um sonho de consumo, ela poder morar perto de um mercado onde abastecer a casa. O grande contraste com isto, eu quero enfatizar, é que eles não viviam à altura do que poderiam viver. Eles não usufruíam de tudo que a sua riqueza lhes poderia proporcionar. Não por mesquinhez, não por falsa modéstia. Você verá comigo agora o que está escrito na Galeria dos Heróis da Fé, por favor, em Hebreus capítulo 11, onde nos é explicado o comportamento destes homens da antiguidade. Hebreus capítulo 11, versículo número 13. Perdão. 11, 13, Hebreus. Papai, ajude seu filho a abrir a Bíblia, ajude seu filho a ver o texto, não fique esperando o pastor ler, viu? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram, o que diz aí na sua Bíblia, versículo 13? Estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Vamos entender no contexto do Antigo Testamento, à luz daquilo que é ensinado aqui em Hebreus capítulo 11. Trata-se da seguinte situação. Deus tinha dado a eles uma promessa. A promessa de que daria terra para eles. Isaac, no entanto, não comprou terra com seu próprio dinheiro. Repito, não por mesquinhez, não por avareza. Isaac não comprou terra com a sua fortuna, porque ele não o faria. Ele estava na expectativa da terra que Deus daria. E enquanto estava esperando, reconhecendo constantemente que era estrangeiro e peregrino na terra, Isaac morava, conquanto fabulosamente grande, rico e poderoso, como disse o texto que nós lemos, morava em tendas. Tendas são desconfortáveis, tendas oferecem precária condição, tendas são pouco protegidas. E, no entanto, exatamente por esperar na fidelidade de Deus, Isaac não deu um passo atrevido. Vamos guardar isso aqui no coração? Por esperar em Deus, Isaac não deu um passo impulsivo, não deu um passo temerário. Teve até de suportar uma condição difícil, mas suportou. A natureza da fé na prática é a perseveração. Outra informação que eu quero que você tenha agora é que estes episódios, o poço de Ezeque, o poço de Sitna, o poço de Reobote, o poço de Berseba, toda essa história, ela não aconteceu ao longo de 24 horas aqui, 24 horas ali, 24 horas, poucos dias, não. Nós estamos lendo neste capítulo 26º, capítulo 26, nós estamos lendo o relato sintetizado, resumido, do período que levou alguns anos para acontecer. O que você está lendo aí no capítulo 26, preste atenção, levou alguns anos para acontecer. Está contado de maneira muito sucinta, resumidamente.
mas levou anos para acontecer. Na sua peregrinação, Isaque foi um estrangeiro e peregrino. E por causa, é inerente, é inevitável que a peregrinação tenha dificuldades. Nós não lemos o versículo 1 do capítulo 26 que diz: havia fome na terra. Nós lemos sobre a perseguição. Nós lemos sobre a expulsão da Filístia. Ele foi expulso dali, foi deportado. Nós lemos sobre tantas outras dificuldades que ele atravessou. Mas o que eu quero frisar com meus irmãos, antes de aplicarmos estas coisas a nós, é que Deus usou. Está tomando notas? Esta é a segunda colocação. Deus usou as dificuldades da peregrinação para orientar Isaque. Isaque, enquanto passou por todas essas dificuldades, foi moldado por Deus em seu caráter. Isaque respondeu a cada uma dessas perseguições com mansidão e com humildade. Ele tinha condições de revidar? É uma pergunta. Você acha que ele tinha condições de revidar os ataques? Ele tinha condições de defender os seus postos? É uma pergunta que eu estou fazendo. O que os irmãos acham? Sendo que ele era um homem rico, grande e poderoso que tinha servos, ele tinha condições de revidar aquilo? Foi por fraqueza que ele não revidou? Isaque teve a oportunidade, nas dificuldades, de aprender sobre mansidão e humildade. E eu queria que os irmãos guardassem essas duas palavras e estivessem aqui hoje à noite, porque hoje à noite eu voltarei a essas duas palavras, porque nós temos uma outra pessoa na Bíblia que disse a respeito de si mesmo assim: eu sou manso e humilde de coração. Você se lembra de quem eu estou falando? É alguém que você um dia jurou que ia seguir e imitar. Os filhos de Isaque observaram o seu pai. Estou falando daqueles dois figurões, Esaú e Jacó. Observaram seu pai não revidar. Observaram seu pai certamente dizer para eles que as condições às quais estavam sujeitos dificílimas era porque estavam esperando em Deus. Veja que isto é muito contrário aos nossos instintos. Nós não reagirmos e dizemos que não estamos reagindo por estar esperando em Deus. Não é nada natural para a gente fazer isso. O natural para a gente é exatamente a combatividade. Talvez para alguns, por quaisquer questões, o natural seja a inércia. Mas eu penso que para muitos o natural é exatamente o reagir. Volta Isaque para casa e diz: vamos levantar o acampamento. Você consegue se colocar, minha irmã, no lugar de Dona Rebeca nessa hora? Dona Rebeca ouvindo Isaque dizer: vamos catar tudo, vamos guardar tudo, vamos levantar o acampamento e vamos em busca do que é que Deus tem para nós. Pela segunda vez, anos depois, Ezeque, pela segunda vez, Sitna, pela terceira vez, chegando em Reobote. Você está agora percebendo que foi uma crise familiar? Você está agora percebendo que foi uma coisa difícil de fazer? Sair como retirantes, procurando para onde ir, procurando onde ficar. Nós não sabemos, talvez eles arrendavam terra, talvez eles ocupavam terra que não tinha dono. Que coisa absurda, os escolhidos de Deus, aqueles a quem o Deus Altíssimo se revelou, tendo que estar nessa humilhante condição, perseguidos e sem poder sequer. Onde está? Será que não foi também não só uma crise familiar, mas em algum momento uma crise de fé, em que ele chegou e disse: Deus, e agora? O que é que tu vais fazer por mim? Ezeque, briga. Sitna, porfia, contenda. Observe então, o que eu aprendi refletindo nesta passagem, é que Deus usou dessas dificuldades da peregrinação para moldar e aperfeiçoar, não só o caráter de um indivíduo, Isaque, mas o papel de Isaque no grande plano de Deus, como pai de Jacó, por sua vez dos 12 patriarcas e da nação do Antigo Testamento. Observe em segundo lugar, meu irmão, que Deus usou das dificuldades para conduzi-los. Deus usou das dificuldades para conduzi-los.
Quando ele parou no lugar, ele pensou, é aqui, graças a Deus, um pouco de paz. Mas não era. Quando ele parou de novo, ele disse novamente, é aqui, graças a Deus, um pouco de paz. Mas era pior, era sitna, era porfia. Até ele ser, por meio destas circunstâncias, conduzido por Deus. Quando chegou em Reobote, você vai ficar interessado em saber que existe uma cidade lá em Israel hoje chamada Rehovot, que é exatamente a mesma coisa, Rehovot. Fica um distrito de uma grande cidade perto de Tel Aviv, que é a capital ou parte da sede das principais instituições da nação de Israel, que é a única democracia do Oriente Médio. Há uma cidade ali chamada Rehovot. Essa cidade, Rehovot, é exatamente esse nome, Rehobote, lugar largo. O que nós precisamos nos lembrar e saber é que Deus estava conduzindo, e talvez, penso eu, colocando-me no lugar deles, é que só quando eles chegaram ali, é que eles puderam entender. Nunca aconteceu isso com você, não? Na sua vida cristã, nas situações que você também já viveu e atravessou, de você não entender, de você continuar não entendendo, de você passa o tempo, você continua não entendendo, até que depois de algum tempo, o tempo de Deus, Deus traz algo, e esse algo que Deus traz faz com que a gente finalmente entenda a forma como Deus nos estava conduzindo. Isso já aconteceu contigo, meu irmão? Deus de Isaac é também o nosso Deus. O Deus que orienta, e aqui eu estou pensando em orientar no sentido de trabalhar a gente mesmo. O Deus que conduz. Você percebeu no texto que Reobote não foi o lugar final? Preste atenção comigo no versículo 22. Partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Passaram-se alguns anos, até chegarmos ao versículo número 23, que diz em poucas palavras, depois partiu dali a Berseba. Quer dizer que por bom que aquele lugar fosse, por excelente que fosse, por verdade que fosse o propósito de Deus para eles ali, ainda assim aquele não era o lugar final que Deus tinha para eles. Um minutinho. Sem problema, pode vir. Sim, claro. Ele gosta da bateria, gente. Ele quer tocar a bateria. Volte comigo, por favor, para capítulo 26, versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois, aí nos surpreende quando lemos o versículo 23. Alguns anos depois subiu dali a Berseba. Quer dizer que por excelente que Reobote fosse, por maravilhoso lugar que Reobote fosse, não era a pousada definitiva. Era apenas, guarde por favor o que eu estou dizendo, é bem importante aqui agora, não era lugar definitivo, mas era uma provisão para aquele momento. O fato de algo ser temporário não quer dizer que é inútil. Eu sei que muitos de vocês conhecem a frase do C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente, mas eu discordo. Existem provisões que são temporárias, o casamento não é eterno, o casamento é temporário, na eternidade nós não vamos ser casados, ele é inútil. A relação de pais e filhos não é eterna, ela é inútil. Eu sou levado a discordar. O fato de algo ser temporário não quer dizer que não tem valor. Você já passou por muitos lugares na sua vida e não ficou.
Mas não quer dizer que o fato de você ter estado ali por um tempo é descartável só porque não foi permanente. Nós, queridos, precisamos aprender o valor das coisas temporárias, das provisões momentâneas de Deus. A água que você toma agora, daqui a pouco você tem que tomar outra. Eu tomei um pouquinho de água no começo da pregação, a minha boca já está me pedindo que tome mais. Daqui a pouquinho eu tomo. Foi inútil eu ter tomado aquela água antes? Vamos aplicar agora sucintamente a realidade de nossa querida igreja. Nossa igreja é peregrina. Começou como comemorávamos no dia 18, começou no salão de festas do prédio lá na rua Icaraí. No edifício de Icaraí, lá na rua das Mitras, não é isso? Rua das Mitras. Foi lá que nossa igreja começou. Peregrinou, arrumou o acampamento e foi para a escola de inglês. Arrumou o acampamento de novo e foi lá para Holandeses. Arrumou o acampamento de novo e veio para cá. Não foi eterno. Foi sem valor? Leia a revista histórica dos anos e você vai ver quanto valor teve tudo aquilo, quanto valor teve o tempo, cada dia de ministério da igreja em cada um daqueles lugares. Hoje nós estamos aqui como um acampamento. Não, pastor, não é. Eu sei que não é. Vai, convenhamos. Mas ao mesmo tempo, como a terra onde Isaac tinha, não era dele, não é nosso. O fato de que não é nosso, não quer dizer também de que não seja uma provisão de Deus para nós. Não é verdade, queridos? O fato de que não é nosso, não quer dizer que não seja uma provisão de Deus para nós. Este é o lugar que Deus tem provido para a nossa igreja servi-lo. É aqui que as pessoas têm sido salvas, casadas, veladas. Os bebês têm sido apresentados, os novos convertidos têm sido batizados. É aqui que a palavra de Deus tem sido pregada e ensinada. É aqui que nós temos construído o relacionamento entre os santos. É este lugar que Deus tem provido para nós por agora. A realidade, como já foi compartilhado com a igreja há algum tempo atrás, é que esse lugar está pequeno para nós. A nós olharmos agora, eu vou lhe dar permissão para dar uma olhada ao seu redor por um segundo, por favor. Nós temos tido, nos domingos de manhã, hoje está um domingo bem mediano. Mas nós temos tido no domingo de manhã o número de pessoas que nós tínhamos no domingo à noite. E nós temos tido no domingo à noite o número de pessoas que nós temos nos cultos especiais. Outro dia me contaram, nós tínhamos quase 400 pessoas aqui no domingo de Páscoa, 125 carros. 125 carros. É o estacionamento do Mateus da Renascença. Nós estamos sem salas para a escola bíblica dominical. Nós estávamos precisando começar um trabalho para novos membros, eu vou falar mais sobre ele em breve. Vai começar domingo que vem. Onde vai ser? Eu falei, vai ser no gabinete pastoral, então a gente vai pôr as cadeiras lá, a gente vai dar um jeito, estamos sem salas. É por isso que a igreja foi chamada e autorizou no mês de fevereiro a gente a assinar um contrato para poder alugar esse espaço aqui. O aluguel começa em alguns dias. Só que hoje nós vamos aprovar duas coisas. Nós vamos aprovar o projeto que a irmã Thaís fez com tanto carinho e vai apresentar à igreja. E nós vamos propor para a igreja uma campanha. Nós precisamos deste espaço. Leia aí comigo, capítulo 26, versículo 22. Qual foi a palavra que a gente aprendeu hoje? Reobote. Diga comigo, Reobote. Porque agora nos alargou o Senhor. E crescemos nessa terra. Nós vamos entrar em detalhes sobre tudo isto hoje. Mas o que eu queria na minha mensagem trazer aos irmãos é a certeza de que a nossa necessidade nesse tempo, a de espaço para que a gente possa continuar acolhendo pessoas e de espaço para que a gente possa continuar servindo a Deus na amplitude que Deus tem permitido o alcance dessa igreja chegar, é algo que depende, estou aqui, é algo que depende muito da contribuição efetiva de cada membro da igreja. Não estou pensando só em contribuição financeira, essa também, claro que sim. Mas estou falando sobretudo de sua presença, de sua assiduidade, de sua vida cristã, de sua oração, de sua consagração, de seu compromisso, da sua dedicação ao Senhor. É isto que nós estamos chamando os irmãos para fazer. Se fosse, irmãos, uma campanha de levantar fundos, mas não é. É uma campanha de mobilização espiritual da igreja.
para que a gente possa abraçar um novo alvo, para que a gente possa dar um novo passo. Muitos chegaram desde as últimas campanhas, tem uns 2 anos que a gente não entra nessas bênçãos. Mas chegou o tempo agora de uma nova campanha que vai unir toda a igreja num novo propósito.